Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para os céus. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que eu escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde para todos que estão aqui. Boa tarde, até quase noite. Para vocês que estão aqui e os que estão olhando para a gente. Acabamos de ouvir 3 leituras. Atos dos Apóstolos, Salmo, Cantar Eternamente o Vosso Amor e o Evangelho. Essas 3 leituras têm coisas muito bonitas. Eu vou tentar explicar brevemente e também ligando com a situação de hoje. Que, como foi falado no começo, estamos aqui não porque queremos, mas porque nós estamos obrigados pela situação difícil em que está o país com essa coronavírus, a dificuldade. Lembrar sempre de todas estas pessoas que neste momento estão sofrendo, olhando para nós, para que talvez essa celebração os ajude a acreditar cada vez mais que a morte do coronavírus não é o fim. Para Deus, o fim não é a morte, é a vida. Então, eu vou só lembrar um pouquinho as 3 leituras. Começamos com essa leitura, como diz no comecinho, diz assim: Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfília, e João deixou-os e voltou para Jerusalém. Sabe quem é esse Joãozinho que deixou a turma? Paulo, companheiro de Barnabé. Barnabé tinha uma irmã chamada Maria, que tinha um menino chamado Marcos, é João Marcos. E então, quando Barnabé foi viajar, disse para Paulo: vamos levar Marcos também, que pode ser muito útil. Foi. Então foi com eles, e depois de ter passado por Chipre, subiram a serra, para num lugar difícil. Paulo subiu a serra também, que quando viu que Marquinhos os abandonou, ele fechou a boca. Mas na segunda viagem, quando o Barnabé disse para Paulo: vamos viajar de novo, eu levo Marcos. Paulo: não vai não. Nos abandonou na primeira, não vai na segunda. São as brigas, aí deu briga entre os dois, e Paulo foi com Silas e Barnabé continuou com Marquinho, o sobrinho dele. São as coisas da vida, hoje também acontecem. Essas brigas, é bom saber que isso está na Bíblia, do jeito que está aí, para a gente celebrar, é da casa da gente. Então, depois que o Marcos foi embora, Paulo disse que foi na comunidade. E quando a gente está fora da paróquia da gente, está num outro lugar, quando é domingo, o que você faz? Você vai na igreja. E se o pároco diz que você é de fora, diz:
Ou você é de onde? Aí você diz isso, outra mesma coisa aqui. Paulo foi na comunidade no sábado, sentou lá, o coordenador falou, e no fim diz assim: irmãos, vocês que estão aí, vocês têm alguma palavra para dizer para a gente? Eu paro quando hoje é a mesma coisa. Alguém me fala, você tem uma palavrinha para nós? Aí Paulo diz, eu tenho, então pode falar. Então Paulo diz assim, a palavra que eu tenho é que eu vim dizer que as profecias que todos nós temos no passado, que o Messias tem que vir, eu vim dizer para vocês que o Messias já veio. Aí você pode imaginar que a turma levou susto, porque já veio. E quem foi? Jesus de Nazaré. Quem? Jesus de Nazaré, aquele que foi morto na cruz pelos nossos superiores lá em Jerusalém, é esse. Não pode ser. Deu briga. Na primeira vez nem tanto. Mas eles disseram, olha, próxima semana você volta aqui. A leitura que está é curtinha. Se for ler na Bíblia, é bem mais comprida. E no sábado seguinte, Paulo estava lá. E o judeu já se tinha preparado. Foi uma briga tão grande entre ele e os judeus que não conseguiram acreditar que Jesus fosse o Messias. Prenderam Paulo, prenderam Barnabé, deram uma sova nele e mandaram fora da cidade. Agora, outra coisa que aconteceu, quando Paulo falava, você tem que imaginar, na sinagoga reúne não só judeu, também muitos pagãos que admiram a lei de Deus, mas não se fazem judeu por causa da circuncisão que eles não querem, e por causa das muitas leis. E Paulo disse, o Messias já veio, e não é mais necessário observar a lei de Deus para poder ser salvo, basta crer em Jesus que morreu por nós. Aí você pode imaginar os pagãos que estavam na sinagoga quase que batem palma. E graças a Deus, agora nós vamos ter a salvação. Eu não preciso mais observar essa lei toda, nem fazer a circuncisão para poder receber a salvação. E aí os pagãos entram em massa nas comunidades. Aí você pode imaginar, dor de cotovelo da parte dos judeus que deu essa lei e por isso eles foram jogados fora. Mas os cristãos, apesar de perseguidos, continuam firmes e irradiaram a boa nova. É um pouquinho a história dessa primeira leitura, o contexto em que aconteceu, e hoje também temos as mesmas dificuldades. Tem gente que não quer abrir a mão daquilo que sempre fez. E só se torna conservador, e quando alguém tenta fazer uma coisa nova, já briga, está tudo errado, não pode ser, não tem isso. Na nossa igreja, a mesma coisa. Eu queria dizer uma palavrinha do Salmo, que diz assim: cantarei eternamente em vosso amor. Sabe quem gostava desse Salmo? Santa Teresinha. Quando no fim da vida, a irmã dela pediu para ela fazer um escrito da sua vida, ela disse, vou cantar eternamente o amor do Senhor. E aí seguiu o livrinho da vida dela, o livro da vida dela, muito bonito. Então aí vai lembrar de Santa Teresinha hoje, por causa desse salmo. Cantarei eternamente, foi o título do livrinho que ela escreveu para a irmã dela, quando ela pediu para fazer. E o Evangelho que Jesus explica o lava-pés. Você tem que imaginar, Jesus preside. Em vez de começar a celebração da Páscoa, aquela noite lá, quinta-feira santa, ele levanta, tira o manto, começa a lavar os pés na frente de todo mundo. E São Pedro reagiu. Todo mundo estranhou. Ele foi lavando. E depois que todo mundo ficou escutando, quando ele terminou, disse, vou explicar o que houve. Diz estas frases: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou, para dizer, se eu, sendo o Senhor, lavei os pés, você também tem que lavar os pés uns dos outros. O que significa lavar o pé dos outros hoje? Certamente não significa lavar os pés. Ter um significado do jeito, a atitude de serviço que Jesus tomou. Para que a gente não considere a posição da gente como eu sou melhor do que os outros. É tudo a atitude de serviço, ninguém quer, todo mundo somos iguais aos outros, estamos no mesmo nível de serviço, uns aos outros, irmãos e irmãs, por causa de Jesus, nosso irmão, e que considera Deus como seu Pai. E aí Jesus disse essa frase aqui:
Não fala de todos, porque alguém que comeu do meu pão levantou o calcanhar. Está lembrando de Judas? Acho que não saiu de Jesus. Tem que imaginar. Conviveu 3 anos e na última ceia, que é o lugar da confraternidade, é lá que Judas resolve trair Jesus. Deve ter machucado muito o coração de Jesus. E a última vez, quando Judas vai trair Jesus, vocês lembram a frase que Jesus falou para ele? Amigo, é com um beijo. Aí ele chamou de amiga para ver se na última hora, mas ele não, se precipitou, se matou. Então isso aqui só para lembrar, e Jesus disse que quem recebe a mim, quem recebe o meu enviado, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe o Pai. Então nós estamos aqui, um se resolve o outro, nós estamos recebendo a Deus Pai uns dos outros. Basta assim para a gente pensar um pouquinho. Em todas as mesas da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a justiça e a ganância de ter agindo